Olha, o nosso convidado de hoje foi um dos fenômenos da última eleição presidencial e recebeu o título de profeta do coronavírus por conta de uma revelação que ele fez pra mim aqui no The Noite 2 anos atrás. E eu pedi pra ele vir aqui hoje pra gente conversar mais a respeito. E ele topou. Eu gosto muito desse cara, ele é muito gente fina. Chama ele, Diguinho. Cabo Daciolo! O coronavírus, então, não seria um vírus que aconteceu como aconteceu, por exemplo, a gripe espanhola 100 anos atrás, como aconteceu a peste negra aqui. De vez em quando acontece pandemias no mundo. Seria uma coisa programada, seria uma coisa biológica plantada. Sim. Não é uma coisa da vida. Sim, não, isso é programado. Estão chamando você de profeta do coronavírus por causa desse vídeo. Quando você esteve aqui e fez essa previsão, você tinha em mente que rolaria tão cedo uma pandemia, que isso que está rolando no mundo aconteceria tão cedo ou não? Danilo, olha o que acontece. Nós estamos numa guerra no plano espiritual. Existe uma guerra acontecendo contra principados e potestades. No Brasil ou no mundo? Mundo. No mundo. Mundo. O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E Deus vem para dar vida. Vida em abundância. Quando eu estou falando de Deus, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de amor. De tratar o próximo da maneira que você gostaria de ser tratado. Essa guerra você vai vencer com a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu falei que não tem nada a ver com religião, eu estou falando para o católico, para o espírita, para o evangélico, para o umbanda, que Jesus ele não tinha religião. Assim como Deus não tem religião. Deus é amor. Essa é a verdade. E o homem pega a palavra e começa a comercializar a palavra. Então, nesse cenário de guerra, o plano do inimigo é morte. Morte de massa. Da mesma forma que tem adoradores ao Senhor, tem adoradores também de Satanás. Quando você diz adoradores de Satanás, existe uma igreja de Satanás sistematizada, do mesmo jeito que os cristãos se reúnem para orar pelo bem do mundo, do mesmo jeito que os judeus se reúnem para rezar pelo mundo, existem uma religião satânica que ora pela morte mundana, ou é inconsciente esse culto ao Satanás? Não, As pessoas cultuam Satanás e nem se dão conta. Existem essas pessoas que praticam até esses atos. Uma religião oficial. Sim, as pessoas eles praticam ao ponto, se você for fazer uma pesquisa, levanta também essa pesquisa, somem por ano 60 mil crianças, sumiram no ano passado. Muitas dessas crianças, a Bíblia relata, nos versículos do Antigo Testamento, do livro do Antigo Testamento, que pegavam crianças e sacrificavam a Baal. Hoje praticam isso também. Praticam isso, querendo mal. Moloque também, né? Tem muita coisa, muita maldade, mas o mais importante é saber que Deus é superior a isso tudo. Se colocarmos o amor na nação, uma preocupação que nós temos hoje é na divisão. Essa divisão, diz a palavra de Deus, que um reino dividido ele vai deixar de existir. Concordo. Então, essa questão de religião acaba trazendo uma divisão muito grande, porque um fala que ele está salvo e o outro não está salvo, a minha igreja é melhor do que a tua, a minha denominação é melhor do que a tua. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver em trazermos a unidade. A unidade tanto no campo de homossexualismo com hétero, do branco, do preto, do índio, das religiões, do futebol, em todos os cenários. A unidade vai trazer a grande vitória, vai trazer a vitória. Sabe o que é o mais interessante? Eu quero deixar isso aqui muito claro. E eu entendo que esse momento é um momento marcado, escrito por Deus. Nós teríamos que estar aqui para dizer que tem algo pior ainda por vir. Eles querem trazer algo ainda pior. E a única solução de sairmos com a vitória disso tudo é trazer a unidade, estarmos unidos. Não tem isso de esquerda e direita. Eles são todos amiguinhos. Nesse papo de esquerda e direita, as pessoas estão se confrontando. Você vê a rede social, as pessoas estão... Se você falar mal do Lula, as pessoas vão lá e se você falar algo do Bolsonaro, as pessoas vão lá e agredindo uma outra, chegando a ter divisão dentro dos lares, Exato. Das casas, das famílias. Isso aí está destruindo a nação. Isso vai trazer um dano muito maior. Eu acho que para a família, né? Isso, na casa. Não, a gente, tipo, irmãos, primos, não se falam por fator de esquerda e direita. Quando a gente fala, por exemplo, deixa eu pegar uma coisa da Bíblia, que Jesus fala assim, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ele está falando que veio trazer divisão? O que ele está querendo dizer? Na verdade, o Senhor Jesus, ele é amor o tempo todo. Ele coloca o amor. A verdade é que a palavra de Deus ela é muito verdadeira. Quando ela entra, ela é uma faca de dois gumes. Ela entra e faz algo concreto e verdadeiro. O mais importante que nós temos que colocar aqui em mente, deixar muito claro, meu irmão, é que nós precisamos levar a nação a clamar. Precisamos, independente de religião. Não esqueçam religião. Eu estou falando de amor. Levem a nação a clamar, porque o plano do mal é morte de massa. É morte de massa. E eles fizeram um teste. Eles testaram. O coronavírus foi um teste de algo infinitamente pior que eles estão planejando para o futuro. Quando você diz eles, quem são eles? Olha, eu queria classificar essas pessoas como pessoas adoradoras de Satanás. Eu quero classificar essas pessoas que querem morte. Existe uma elite Sim. que tem uma religião sistematizada. Nova ordem mundial. Essa elite é satânica. O que traz por trás disso tudo é nova ordem mundial. Que envolve nova ordem, eu já falei, nova ordem, Illuminati junto com maçonaria. Esses são eles, as pessoas que dominam o mundo. Dominam e controlam, e aí tá tudo, essa má distribuição de renda. É uma coisa internacional. É mundial. É mundial. É num cenário de trazer um único governo mundial. Eles estão provocando isso. Quando você falou na entrevista, aquele trecho da entrevista que viralizou, você falou do caixão do FEMA.
O que é o FEMA? O FEMA ele ganha dinheiro fazendo caixão, por isso que quer que todo mundo morre? Por que eles fazem tanto caixão? O que é o FEMA? Não, é o grupo que está conectado diretamente com a nova ordem mundial. É a opressão, e aí está num momento muito próximo de uma grande opressão. Eles tentaram trazer essa opressão. Quando você pega e fala assim, olha, meu irmão, no período da pandemia, fica em casa, não saia de casa. Mas você que está com dinheiro e tem alimento na tua casa, é muito simples você falar isso. Exatamente. Agora, se você chegar para fazer uma visita numa comunidade, entender a vida da maioria da população, exatamente, isso é muito complicado. E aí, esse prolongamento desse acontecimento, ele acaba trazendo uma desordem generalizada, ao ponto de pessoas irem para ruas para buscar o alimento para os seus filhos, trazer uma desordem total. E esse programa FEMA, ele também tem uma equipe de homens armados, como se fosse uma polícia própria. Uma polícia própria, que ela entra com agressão. Isso está acontecendo até essa semana, está acontecendo isso nos Estados Unidos. Tem um estado dos Estados Unidos que já está acontecendo esse cenário. Se você levantar, eu não sei, eu vi muito rápido isso, acho que, na verdade, hoje no avião. Foi um jornal e estava olhando uma matéria e estava falando desse cenário. Um cenário de um estado dos Estados Unidos que já está atuando com uma agressão muito forte em cima da população. Na vez de entrar com amor, com soluções em cima do que você quer para você, leve para o próximo, e é o que nós temos que fazer isso acontecer aqui no Brasil, porque senão algo pior vai acontecer. Tem um cenário, a palavra de Deus ela fala uma coisa muito interessante. Para você cuidar dos presos como se você estivesse preso com eles. Para pegar aquelas pessoas que estão sendo maltratadas e cuidar delas como se você estivesse sendo maltratado. Então, esse é um cenário importante. Isso são coisas importantes a serem feitas. Para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados. Coisas que nós não estamos vendo na nossa nação. Isso já é muito antigo. Isso você pega os governos, quando eu falo esquerda, direita, que nós comentamos aqui. Se eu pegar 25 anos atrás, eu vou para o governo Fernando Henrique. Aí eu pego Fernando Henrique, depois eu pego Lula e vou pegar Bolsonaro, que são os principais nomes do cenário político, onde traz algumas divisões dentro de partidos. Você vai olhar que a dívida pública interna do Brasil, em 95, era de 43 bi. Hoje nós estamos com uma dívida de 6,5 tri, chegando a 7, chegando a 100% do nosso PIB. Então, o que acontece? Essa distribuição de renda, com a pandemia, todo mundo em crise, todo mundo quebrando, mas os bancos estão lucrando. Eles colocam dinheiro, o banco está lucrando o tempo todo. Estão pegando, agora tem uma observação a colocar aqui, que é uma emenda constitucional de número 106. O que está acontecendo com essa emenda constitucional? Autorizou o Banco Central a comprar papel podres de bancos de 15 anos para trás, ainda atualizado monetariamente. Isso aí está abrindo um rombo na economia nacional muito grande. Não tem nada a ver com o programa de auxílio emergencial. O auxílio emergencial é até muito pouco. Nós temos em caixa dentro da nossa nação 4 trilhões em caixa. Tesouro Nacional, Banco Central e reservas internacionais. E o povo sofrendo, e o povo morrendo. Os banqueiros fazem parte deles? Sim, eles são eles. Os banqueiros são eles. O pessoal do FEMA, o pessoal do Illuminati, é a elite satânica. Na verdade, o FEMA, eles trabalham para eles. Tu vê que o lucro está todo ali. Entendi. É uma minoria. Se você for levantar com a pandemia, a pobreza que está trazendo mundialmente, economicamente, uma quebra na economia mundial, a elite está se beneficiando. Então me explica uma coisa aqui, uma dúvida que me bate agora. O coronavírus, então, não seria um vírus que aconteceu como aconteceu, por exemplo, a gripe espanhola 100 anos atrás, como aconteceu a peste negra aqui. De vez em quando acontece pandemias no mundo. Seria uma coisa programada, seria uma coisa biológica plantada. Sim. Não é uma coisa da vida. Sim, não, isso é programado. E aí, como fica, qual país programou? Porque, veja bem, quando a gente fala em banqueiros, os banqueiros, as empresas, a elite também precisa do povo com dinheiro, porque o povo com dinheiro gasta. Se o banqueiro não tem uma base, se o banqueiro não tem como a gente pode classificar? Se as classes mais baixas não tiverem dinheiro, eles não vão comprar iPhone, eles não vão pôr no banco, eles não têm dinheiro para colocar em ação. E o coronavírus trouxe pobreza para todo o país. Por exemplo, falava, é uma coisa da China, mas a China está quebrando economicamente por causa do coronavírus. Os Estados Unidos está quebrando economicamente por causa do corona. Então, qual seria o plano quando você tem um vírus que deixa os países mais pobres e as pessoas mais pobres? O plano é o seguinte, olha como funciona. O povo é a máquina. O povo é o combustível dessa máquina, melhor dizendo. Só que nós estamos chegando agora na 4ª Revolução Industrial, onde as máquinas vão substituir o ser humano. Acho que vai acontecer uma coisa tipo o Exterminador do Futuro. A gente vai ter robô tomando... Você acha que chega lá? Posso falar, se você for olhar agora e você vai fazer levantamento, as máquinas já estão entrando. Tem cachorro já, robô. Tem câmeras hoje. Se você for parar para analisar o momento do coronavírus, o ápice do coronavírus, logo no início, onde todos estavam verdadeiramente em casa, é o momento onde eles atuaram. É o momento onde eles colocaram, vou dar um exemplo, monitorar o povo ainda mais. O povo se ausentou e eles botaram câmera onde eles quisessem colocar câmera. Entendeu? É o momento deles, exclusivo deles. É a preparação para o reino mundial do anticristo. O que eu trago hoje, que é a grande preocupação, que se nós permanecermos nessa divisão é para conquistar, divide-se para conquistar, coloca inimizade, divide todo o povo em tribos, coloca aí um contra o outro em algum assunto e nós vamos conquistar com muito mais facilidade. Só que esses homens que são levantados para destruir, existe uma força espiritual atuando na vida deles. Só que
o bem, ele predomina, a luz predomina. A luz predomina sobre as trevas. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, todos os joelhos se dobram. Então, o homem faz planos, mas a última palavra é do Senhor. Como eu acredito que nós vamos vencer essa batalha? Eu acredito que vai ser justamente trazer a unidade, que ela vem através do Espírito Santo e com amor. E nós vamos bloquear esse cenário de maldade. Eu creio que do Brasil sai um avivamento para o mundo. Eles ficam o tempo todo tentando criar o fim. Eles ficam o tempo todo tentando trazer a vinda do anticristo, trazer o fim. Meu irmão, o fim funciona da seguinte forma, ninguém sabe. A vinda do Senhor, o fim ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. O momento agora, o principal, que é o principal mandamento, diz o seguinte: amar a Deus acima de tudo e de todos e o teu próximo como a ti mesmo. E ele coloca com outra coisa com clareza, que a única religião que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. O resto é homem se degladiando e querendo poder, massa concentrada para adquirir poder, para sentar em cadeiras, para colocar no seu bolso e a massa morrendo, o povo sofrendo. Eu creio que nós temos um chamado, e todos que estão ouvindo essa mensagem têm um chamado e têm um propósito. E esse propósito é vencermos essa batalha com a munição que é o amor. Vamos trazer o amor e vamos sair vitoriosos. Agora, o que não ficou claro para mim é, a elite precisa de uma base que tenha dinheiro. Sim. E o coronavírus está empobrecendo todo mundo. Não é pior para eles? Não. Por exemplo, se eu sou dono de um banco, de uma loja, eu quero que as pessoas tenham dinheiro para pôr no meu banco. Quanto mais pessoas terem dinheiro, mais eu vou ficar rico. Se eu faço iPhone, quanto mais a África tiver dinheiro, mais iPhone eu vou vender. Porque se hoje eu só vendo nos Estados Unidos, eu vou vender na África também. Então, eles não vão acabar empobrecendo junto com o mundo? Não, eles já projetaram um momento de economia e de um governo programado para novo sistema, massa. Um novo sistema. Novo sistema financeiro? Uma nova era, uma nova moeda, uma moeda única que vai ter que ser implementada. Entendeu? Um único governo que vai ter que ser implementado. Esse período de corona está totalmente ligado ao plano deles? Sim, conectado ao plano deles. Eles experimentaram como é que o povo ia reagir com isso tudo. Eles trouxeram uma depressão. É um teste ou é uma coisa que já está valendo? Não, valendo como programado, é um primeiro passo de onde eles querem chegar. As pessoas estão vivendo oprimidas, estão assustadas, estão depressivas, quantos suicídios estão vindo, quanto o distanciamento entre familiares está ainda maior. Entendeu? Então, pessoas nesse momento do coronavírus, principalmente no momento de maior aflição, de maior tensão, as famílias estavam separadas ao ponto de mãe estar num lugar, o avô está em outro, os avós em um lugar, os filhos em outro, e as pessoas se falando à distância. E tu imagina essa pessoa que está sozinha, sofrendo toda essa pressão, e a mídia o tempo todo só falando de morte, de morte, de morte, de morte. Como que, na sua opinião, é a maneira correta de lidar com esse momento? Porque eu sou dividido. Eu acho que, como você citou, você vai numa comunidade, ou você vai num lugar mais pobre, que é mais ou menos de onde eu venho, muitas pessoas moram próximas. Às vezes eu morava num quarto-sala que você tinha 6 pessoas morando junto. E aí como a gente faz? Porque se a gente se isolar e a gente não for pra rua, passa fome e começa a ter dificuldade. Mas se a gente for, qual é o risco da gente pegar a doença e trazer pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó que mora com você, e aí trazer risco pra eles? Então, o que a gente deve fazer? Na verdade, nós não trabalhamos com prevenção. Não houve prevenção. Só colocaram o isolamento. Se você olhar as primeiras mensagens que foram colocadas para toda a nação, é que se por um acaso você tivesse febre, se você tivesse com dor de cabeça, só depois desse momento, você está com febre, dor de cabeça, não é para você ainda lá buscar o atendimento médico, não. É só se você tiver com falta de ar, que era para você ir lá buscar o atendimento. Quando você ia até um hospital com dor de cabeça e febre, as pessoas mandavam você voltar para casa, sem te dar nada de preventivo, para poder sanar aquele momento, e ao mesmo esperar se por um acaso você tivesse falta de ar, que aí você teria que ir lá. É de propósito? Para causar uma higienização, para matar? Eu vou dar um exemplo de uma médica. Existe uma médica, Eunara. Ela é daqui do hospital aqui de São Paulo. Eu vou lembrar o nome do hospital. Daqui a pouco eu lembro o nome do hospital. Por que eu quero falar dela? Porque essa médica, ela veio com um estudo dela, que virou um estudo científico mundialmente, onde ela coloca um tratamento com heparina, onde as pessoas nem chegariam ao fato de ter falta de ar, de ter que ir para o respirador. Isso foi 100% eficaz no Sírio-Libanês. Pronto, lembrei. No Sírio-Libanês. Todos os pacientes que estavam com Covid, que foram tratados com o tratamento dela, saíram curados. E eu pergunto, por que a massa não teve esse tratamento? Por que o povão não teve esse tratamento? Quando fala-se de hidroxicloroquina, muitas pessoas ficavam dizendo o seguinte: olha, tem consequências o hidróxido. Traz algo pior, cardíaco. Mas só que tem um medicamento que foi diagnosticado como algo que traz solução, tanto pelos médicos, foi visualizado com o seguinte, que é um ivermectina. Piolho que você dá para criança. Isso pode ser uma forma preventiva. Teve um estado, foi Santa Catarina, uma cidade de Santa Catarina, onde o prefeito chegou há pouco tempo, há um mês atrás, deu ivermectina para todo o povo. Por que não dá ivermectina para todo o povo? Deixa o povo, qual é o mal que vai fazer ivermectina? Pelo menos ninguém vai ter piolho. Então já deixa a prevenção para estar colocado, entendeu? Vamos prolongar. Então você acaba visualizando que tudo caminha para algo proposital e para a corrupção. Só para frisar uma coisa que você falou ali atrás, eu vou trazer aqui à tona, a economia do mundo, você vê que o Brasil sempre foi uma colônia.
O dinheiro do Brasil não fica no Brasil. O dinheiro vai para fora do Brasil. Quando no momento da pandemia, no mês de março da pandemia, o governo federal liberou 1,3 trilhão para os bancos para poder colocar para a economia andar, para o povo, tanto pessoa física quanto jurídica. Pergunto, chegou ao povo? Isso chegou no povo? Não chega na massa. Mais de 700 mil empresas, grandes e pequenas empresas, faliram nesse momento, quebraram. O que acontece? O governo, ele está na mão dessa sociedade mundial, está na mão dos bancos. O que o governo deveria fazer? Ele consegue tomar uma atitude independente deles? Existe um grupo, se você for analisar, quero deixar muito claro aqui, ó, o presidente Bolsonaro, eu tenho ele com muito carinho. Eu conheço o presidente Bolsonaro antes dele ser presidente. E a fala do presidente Bolsonaro antes de ser presidente era uma. Hoje ele é outra pessoa. Tá? Eu falo do Bolsonaro, mas posso falar do Lula, posso falar do Fernando Henrique, que eu amo todos eles. Mas o meu amor maior é pela minha nação. Eu sou um patriota nacionalista, eu defendo o meu povo. O povo que está necessitado, carente, essa covardia dos que estão presos. Mas não deve ser fácil estar no lugar do Bolsonaro também, porque ele deve sofrer pressão de todos os lados. De todos os lados, mas o que eu estou falando com a elite mundial. O presidente Bolsonaro, antes de sentar na cadeira, ele conversou com a família Rockefeller. Ele conversou com a família Rockefeller, salvo engano, em 2017, antes da eleição. Ali começa a grande mudança. Eu digo que Paulo Guedes, que está sentado aí, é o grande vilão. Paulo Guedes foi preparado, capacitado pelos Estados Unidos para entregar a nossa nação. E está entregando toda a nossa nação. Está entregando O que você chama de entregar? Entregar é o fato da economia do nosso país está sendo voltado, como exemplo, agora, uma emenda constitucional de número 106, que está autorizando o Banco Central a comprar papéis podres de 15 anos de banco, que vai ser um rombo de trilhões para a nossa nação. Mas isso não é, por exemplo, o Bolsonaro ou o Paulo Guedes que assina. Tem que passar pelo Congresso. Eles não podem dar uma canetada e passar. Não vai... Eles passam pelo Congresso. Aí, se eles têm um plano, chega no Congresso, o Congresso desmembra tudo, vira outra coisa. Emendas parlamentares, meu irmão. Chega no momento próximo de ter que passar algum projeto, eles liberam dinheiro. Vai liberar agora 1 bilhão para tentar tirar o FGTS, tirar 13º, escravizar o povo ainda mais, como foi na reforma da Previdência. Uma matéria que o presidente Bolsonaro sempre foi contra. E aí ele foi lá favorável. Como é que eles fizeram? Eles liberaram dinheiro para os parlamentares, de emenda parlamentar, que eles vão mandar para os seus estados. E aí o varão lá, que está sentado na cadeira que o povo colocou lá, na vez de representar o povo, está representando essa elite. Mas qualquer movimento que eu vejo, às vezes, que o presidente... Pode ser qualquer presidente, vamos falar do atual. Às vezes, qualquer movimento que eu vejo que o presidente toma, que talvez seja bom para o povo e contra a elite, ele é massacrado. O Congresso vai e fala que ele não pode fazer isso. Acua o cara no canto. Ó, se você continuar fazendo isso aí, nós vamos te impeachment. Olha, se você fizer isso aqui, o STF vai te ferrar. Você não acha que, às vezes, o presidente fica refém da máquina política? Não é só da tal elite mundial. A própria máquina política brasileira, o sistema político brasileiro, deixa o cara refém. Na verdade, essa cúpula, o governo, ele tem uma cúpula que está ditando para onde vai caminhar. Essa cúpula está recebendo ordem. O presidente ordem deles, você diz? Ordem da sociedade mundial. Eu dou um exemplo. Hoje, eu vou falar aqui bem claro isso. O nome que está comandando a entrega da nossa nação chama-se Paulo Guedes, hoje dentro da nossa nação. Agora, só uma conclusão disso tudo aqui. Algumas falas do nosso presidente em determinado momento, ele veio justamente para, quando a vontade dele e a fala dele, vindo candidato, era romper com isso tudo. Era parar com isso tudo. Foi nisso que o povo votou? Sim, as pessoas estavam cansadas também de 13 anos de PT que estavam entregando também a nação toda. O Lula, ele veio candidato em 94, em 98 e só entrou tem uma candidatura antes aí também. Ele entrou em 2002. Teve 3 candidaturas e ele entrou em 2002. Ele só entra quando ele fecha com a oligarquia. Antes, quando ele estava com a fala do povão, por que nunca pediram auditoria da dívida pública? Por que você paga juros e amortizações todos os anos e a dívida só aumenta, chegando a casa de 100% do PIB até o final do ano? Por que isso? Entendeu? É proposital. Você pretende se candidatar ainda a presidente? Olha, o fato do Brasil, nós temos um grande problema aqui no Brasil. Nós não temos a candidatura avulsa no Brasil. Você é a favor da candidatura independente? Sim, totalmente favorável. O meu desejo, e eu creio que no futuro bem próximo, assim como eu já profetizei isso, eu vou ser o presidente da República. Sabe quando ou não? Isso é o tempo de Deus. Eu me coloco à disposição para grandes transformações e grandes mudanças. Entendeu? Só que confrontar isso tudo, só tem como você fazer essa batalha no plano espiritual. Você não pode abrir a tua boca para falar o que está sendo dito de nova ordem mundial, de Illuminati, de maçonaria, no natural não, meu irmão. É aí que eu quero te perguntar, porque se você tem planos de ser presidente, você está dizendo que quando o presidente é eleito, tanto Lula quanto Bolsonaro ou Fernando Henrique, quando o presidente é eleito, ele fica refém de uma nova ordem mundial, que não dá para governar, como é que você vai conseguir governar? Com Jesus e com o povo. Ganha massa, fica com Jesus e você abre os olhos do povo. Essas pessoas são muito grandes. Essas pessoas, eles... Pequenos pro Senhor. Mas vai dar uma guerra. O Brasil está preparado para uma guerra. Pequeno. Você falou que eles têm polícia. Essa guerra é diferente. Essa guerra, ela entra no plano. Você viu aí há pouco tempo, passou um ventinho pelo sul e levantou tudo. É um toque na mesa assim, ó. Deus, ele tem o seguinte: o céu é o seu trono e a terra é o estrato dos seus pés.
é um sopro do Senhor e a coisa toda muda. Pega todos aqueles que fazem parte da ordem mundial e leva todo mundo numa... Você acha que a gente vai ver isso? Eu creio. A nova ordem mundial sendo varrida? Eu creio que nós só vamos ser vitoriosos se levarmos nosso povo a clamar e os planos espiritual, o plano espiritual tem um domínio total sobre o plano carnal. Total. Só uma colocação que passou e eu acabei fugindo. Em determinado momento, o presidente estava indo contra tudo e todos e sofrendo também muita pressão com isso tudo. E aí você vê que houve uma grande articulação, onde o que estava sendo dito lá atrás, hoje mudou. Hoje já está todo o Centrão já está fazendo parte disso tudo. Foi entregue um monte de cadeiras já. Então, infelizmente, está andando desse lado. Eu acho que tem pessoas, poucas, não são muitas, mas tem pessoas verdadeiramente de Deus próximo do presidente. Mas tem muitos vilões ali. Uma das piores coisas que eu vi dentro do Congresso Nacional foi a bancada evangélica. Falam de Jesus da boca para fora, são comercializadores da palavra, tem envolvimento com maçonaria, entendeu? Estão comercializando a palavra de Deus, mas tem homens de Deus, existe homens de Deus. O Bolsonaro ele precisa, porque o Bolsonaro tem coração bom. O problema é quem está em volta do Bolsonaro, quem está ali instruindo, quem está até sendo um articulador espiritual, pessoas que estão elevando num grau de espiritualidade, na verdade, que ela está vendida, corrompida há muito tempo. Você acha às vezes que o entorno do presidente acaba mais atrapalhando, afastando aliados, afastando pessoas de boa vontade? Acaba levando para o cenário da política tradicional. Você conhece o Kanye West, aquele rapper americano? O Kanye West é um rapper americano que também é cristão, lançou um disco cristão de gospel recentemente, e ele falou o seguinte, ele falou que ele acha que a vacina do coronavírus, quando surgir, vai ser a marca da besta. Você concorda ou não? Não, não diria isso. Eu não... Você confia na vacina do coronavírus? Você vai tomar vacina quando sair? Porque ela vai vir de algum canto, ou vai vir da China, ou vai vir da Inglaterra, hoje, quando ou nós chegamos Estados Unidos. Hoje, quando nós chegamos aqui, eu achei algo bem interessante que aconteceu. A primeira coisa que aconteceu aqui foi você ir fazer um exame. Eu fui ali fazer o exame pela primeira vez do Covid hoje aqui. Eu acho que as medidas, eu acredito muito também na ciência de homens que foram capacitados e preparados. Acho que a ciência é a solução para esse momento? Eu acho que investir em educação, ciência e tecnologia é fundamental. Aconteceu que em 2018, a minha esposa foi diagnosticada com leucemia, hoje curada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu refleti muito, porque naquele momento eu ainda tinha um plano de saúde, e eu pude levar minha esposa para um tratamento eficaz e imediato. E ela teve os medicamentos e veio com a cura para a honra e glória do Senhor Jesus, falo de novo. E as pessoas que não têm? E os hospitais públicos que estão todos abandonados propositalmente? Fazem de propósito. Por que não, é de não propósito? Investe? Proposital. Ou é negligenciado? Fala, tem esse dinheiro, mas eu vou roubar em vez de pôr lá. Ou é de propósito? Proposital. Não põe lá que é para o pessoal morrer. Olha o sistema de saúde que nós temos, o SUS. Por que o Ministério da Saúde e o SUS não fica conectado em prol do povo? Por que não tem investimento na saúde pública nacional? Por que não pode ter investimento na educação pública nacional? Por que não investe em ciência e tecnologia de forma eficaz e verdadeira? Mas não é porque estão roubando e estão desviando? É muito além. O propósito é que você vai escravizar, dá conhecimento ao povo e o povo se liberta. Deixa o povo sem conhecimento e você vai escravizar esse povo. É o que eles fazem. Você não dá conhecimento e dá migalha ao povo. Quando o povo despertar, e haverá o despertamento, porque o avivamento, a presença do Espírito Santo é muito grande. E esse avivamento, eles não estão preparados para esse confronto. Eles estão preparados para que você te bater, dar um tapa na tua cara e você revidar. Eles estão preparados para isso. Mas eles não estão preparados em te dar um tapa e você não revidar. E você ainda orar por eles. Então, quando você ora por aqueles que te perseguem, meu irmãozão, você ganhou a batalha. Nós temos que orar por aqueles que fazem parte do Illuminati. Nós temos que orar para aqueles que estão na maçonaria, na nova ordem mundial. Nós temos que orar. Para quê? Para que eles possam encontrar o amor. Para que eles possam encontrar isso. Danilo, sabe uma coisa que acontece? No primeiro momento da candidatura, quando nós viemos, nós não éramos uma pessoa conhecida nacionalmente. E aquela porta se abriu de forma sobrenatural. Hoje não é o teu desejo de vir candidato. Quem comanda são os partidos. Entendeu, meu irmão? Eu, no meu coração, até vou revelar algo aqui que eu não havia falado para ninguém, eu quero deixar aqui. Hoje eu coloquei uma estratégia para ter a oportunidade de vir candidata majoritária novamente. O Rio de Janeiro, por exemplo, o mundo, quando fala de Brasil, as pessoas falam Copacabana. Copacabana, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o maior exemplo de corrupção, o maior exemplo da violência, da marginalização, da milícia. Só que você tem um exemplo, a milícia e o tráfico. Mas eu vou te dar algo que é pior do que a milícia e o tráfico. É o próprio governo. O governo que cria eles. É a ausência de ações públicas verdadeiras e eficazes para o povo que cria tudo isso. Então isso é tudo, volto a dizer, proposital. Então eu coloquei no meu coração que se... Agora nós temos a campanha de prefeitos. Está difícil dessa porta se abrir. De forma sobrenatural, hoje eu estou no PL. E fui para o PL porque as outras portas todas se fecharam. E no último momento, dia 30 de março, faltando 4 dias para acabar o momento de você se filiar a um partido, eu recebi uma ligação do PL e fui para o PL no propósito de vir para uma candidatura a prefeito do Rio de Janeiro. Mas eu não venho prefeito de 4 anos. E o povo precisa saber isso. Se essa porta for aberta, e está aberta até o momento, eu sou um prefeito de 2 anos, para mostrar algo verdadeiro que tem como fazer em 2 anos, tem como fazer em 1 ano.
tem como fazer. É até um grande risco. Você pode botar em risco toda a tua vida política. Você tá deixando uma declaração que depois todo mundo vai usar. Do mesmo jeito que usou aquela, vai falar, olha lá, foi eleito prefeito, falou que dá para fazer em 2 anos e não fez nada. Pode acontecer isso aí. Você tá deixando um registro aqui. Eu vou botar em risco, então, tudo em jogo do cenário de transformação da minha nação politicamente. Eu vou pegar eu venho na contramão de todo o sistema, eu não aceito cadeira de ninguém, eu não sentei em cadeira de ninguém, não fechei com ninguém, respeito todos eles. Mesmo? Porque você disse que o atual presidente também tinha o discurso de ser a contramão. Chegou lá bem intencionado, segundo você diz, não conseguiu fazer, teve que voltar atrás e fazer a vontade deles. Dá mesmo? Irmão, dá para fazer, são as alianças, Farão. Se o presidente ele estava bem intencionado, mas de cara o vice é o Mourão. O Mourão, meu irmão, o Mourão, com todo o respeito aqui que eu estou falando aqui com o vice-presidente, eu vou falar para o presidente, vigia com o Mourão. Mourão quer a cadeira dele, mano. Mourão é um grau 33 da maçonaria. Mourão quer a cadeira dele. Os inimigos estão do lado. A maçonaria é ligada a eles. É elite. É uma filial deles. Desde que a nação brasileira, eles controlam tudo. Só que é liberdade, igualdade e fraternidade só entre eles. E o povão está sofrendo e morrendo. Isso não tem como. Entendeu? Então, quando eu falo maçonaria também, eu prego amor para eles. Eu quero que eles conheçam Jesus Cristo. Eu quero que eles tenham um contato, não tem nada a ver com religião, entendeu? A maçonaria, na verdade, ele está lá dentro da católica, ele está dentro do evangélico, ele está dentro do espírita, ele está em todo que é lugar, entendeu? Eu quero esses homens para Jesus, pensando no próximo, pensando no povão que está morrendo. Bom, Cabo, quero agradecer sua presença aqui pela nossa conversa. Muito obrigado por ter vindo. Glórias. Tá bom? Glórias, Foi um prazer recebê-lo. Glórias e glórias.